Hoje vamos falar de densitometria óssea, o exame que serve para ver se a pessoa tem osteoporose, osteopenia ou para saber a composição corporal. Você quer saber como é que funciona esse exame do diagnóstico por imagem? Qual a sua indicação? Quando fazer ou não? Fica até o final que eu vou estar respondendo as principais dúvidas sobre o exame de densitometria óssea. Se ficar alguma, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Michael Jorge e hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse exame. O exame que é chamado de densitometria óssea. É o exame que serve para avaliar a densidade mineral óssea, ou seja, para saber se os ossos estão fracos ou fortes. Esse exame também é conhecido como exame dos ossos, então tem muita gente que chama a densitometria dessa forma. A primeira coisa que eu quero já falar para vocês é que esse exame é mais um dos métodos de diagnóstico por imagem em que a dose de radiação é baixa. Para você ter uma ideia, um exame como esse, a dose de radiação é menor 4 vezes do que um raio-x do tórax, por exemplo. Então a dose de radiação é bem baixa, não vai trazer nenhum problema, nenhum prejuízo para a senhora ou para o senhor que vai fazer o exame de densitometria. Professor, e como é que esse exame é feito? Bom, esse exame é feito da forma em que o paciente fique deitado, tá? Então tem uma mesa aqui, né, um travesseiro, onde a gente vai fazer o paciente deitar e ficar alinhado a algumas marcações que tem na mesa. Além disso, nós vamos fazer exames como da coluna lombar, do colo do fêmur e do antebraço. Então o paciente ele pode estar deitado ou sentado aqui numa mesa com o antebraço aqui apoiado a um suporte, tá? Que é esse suporte aqui que eu vou mostrar aqui para vocês já, ó. Que mostra tudo na prática, ó. Existe esse suporte que é para encaixar o antebraço do paciente. Geralmente a gente vai fazer do antebraço esquerdo. Apoie o antebraço aqui, lógico, não pode ter relógio, não pode ter nada de aliança, brinco, essas coisas, o ideal é sempre tirar, tá? Posicionou, o paciente vai ficar sentadinho aqui, tá bom? Além disso, no exame da coluna a gente vai usar esse suporte aqui e no exame do colo do fêmur vamos usar esse, tá? Então basicamente são esses 3 dispositivos que a gente vai utilizar. Existe atualmente densitometrias que fazem de outras partes do corpo, mas essas são as principais. Por exemplo, existe uma densitometria óssea, você é capaz de fazer da mão, do joelho, mas o que é que eu quero que você entenda? Que a densitometria óssea da coluna, do antebraço distal e do colo do fêmur, ela é mais precisa porque são as áreas que vão ocorrer mais fratura, então por isso que é feita dessas estruturas, tá? Quando é indicado realizar o exame de densitometria óssea? Principalmente aquela mulher que a partir dos 40 a 50 anos, a partir do momento que entrou na menopausa, já é indicado que faça esse exame. A densitometria é o principal exame para avaliar a massa óssea, a composição óssea, se o osso está fraco ou forte, tá? Então se a paciente ela tem alguma suspeita, usou muito tempo corticoide, pronto, uma das principais indicações. Passou muito tempo usando corticoide, tem que fazer uma densitometria óssea, principalmente. Chegou ali naquele período da menopausa, para saber se os seus ossos estão fracos ou fortes, para saber se tem osteoporose ou osteopenia, por exemplo. Professor, o que é osteoporose e osteopenia? São doenças. A osteoporose é uma doença osteometabólica que deixa o osso mais poroso, ou seja, mais fraco, mais suscetível a ter uma fratura, mais fácil de ter uma fratura. Então aquela idosa, quem não conhece uma idosazinha que fraturou o colo do fêmur ao escorregar, então é muito comum essa paciente ter um histórico de osteoporose. Mas o que é osteoporose e osteopenia? Eu vou traçar aqui para vocês degraus, né? Você vai estar subindo uma escada, existe um degrau do osso normal, tá tudo normal na verdade, existe o degrau de tá tudo normal. Existe mais um degrau que é a sarcopenia, que é a musculatura desgastada. Aí existe o próximo degrau, que é a osteopenia, que é o osso já começando a se degradar, e existe a osteoporose. Então nesse caso o osso já está mais poroso, tá?
Então, o ápice é a osteoporose severa, ou seja, é o mais preocupante de ter alguma fratura. Então, no degrau, quando a pessoa está no degrau de estar tudo normal no exame, beleza, show de bola. Quando ela está com a sarcopenia, ou seja, ela não faz atividade física, ela não faz uma caminhada, não faz uma musculação, não faz uma natação, o músculo ele não é estimulado e com isso ele vai atrofiando. Então começa da sarcopenia, a pessoa começa a ficar com a musculatura fraca, atrofiada. Depois vem a osteopenia, que é um degrauzinho abaixo da osteoporose. Já iniciou o processo do osso ficar poroso, tá? Então, quando está nesse estágio, é possível reverter com atividade física, com uso de cálcio adequado, tá? Então, chegou na osteopenia, já é para o paciente estar atento já na sarcopenia. Chegou na osteopenia mais ainda. Aí apresentou osteoporose, que é o osso está fraco e é um problema que esse paciente ele pode estar andando e do nada cair, fraturar um colo do fêmur ou fraturar qualquer parte dos ossos. Aí nesse caso tem que ser acompanhado por um médico endócrino, ortopedista, né, que passa a medicação. Às vezes o paciente ele vai ter que tomar cálcio indicado pelo médico. Não adianta você tomar qualquer cálcio não. Tem que ser o cálcio indicado pelo médico. Existem vários tipos de cálcio, vai depender da sua indicação, tá? Às vezes tem que fazer reposição hormonal, tem que fazer atividade física, isso é base para tudo. E a alimentação tem que mudar, tem que deixar o tabagismo, tá? Então tudo isso influencia, tá bom? Pessoas que passaram por um acidente podem realizar densitometria óssea? Por exemplo, fraturou a coluna e tem uma prótese ali. Pode fazer? Pode. Não é uma contraindicação, mas é importante que você oriente isso, né? Fale isso para o profissional que está realizando. Que o profissional que realiza esse exame tem que ser técnico ou tecnólogo em radiologia. Você que é paciente até pergunte, você é técnico ou tecnólogo? Tá? O seu exame ser feito com segurança, com um profissional habilitado e que estuda para isso, é técnico ou tecnólogo. Não deixe que outros profissionais que não sejam desse gabarito fazer seu exame, porque é o profissional que de fato ele estudou para a realização desse exame, tá? Técnico ou tecnólogo em radiologia, tudo bem? Outra dúvida, densitometria óssea do corpo inteiro, é possível fazer aqui? Sim, a densitometria óssea do corpo inteiro, inclusive, muitos médicos, muitas pessoas, muitos profissionais da saúde não têm um conhecimento sobre ela. E esse exame, ele serve para avaliar, ele é até chamado de composição corporal. Ele serve para avaliar a composição corporal como um todo, como o próprio nome está dizendo. Ou seja, qual a porcentagem de gordura, de massa magra, a porcentagem ali de musculatura, se a pessoa está com sarcopenia ou não. Então é um todo, tá? Então faz uma quantificação exata de massa óssea, gordura, musculatura, para saber se aquela pessoa está dentro dos padrões para o biotipo dela, para a idade dela, para saber se está obesa ou não. Esse exame, inclusive, ele supera o exame de biopedância, que é o exame que é feito em avaliações de academia, por exemplo. Tá? Então esse exame é o exame mais preciso para quantificação da massa magra, massa muscular, enfim, a quantificação como um todo, a composição corporal como um todo, tá bom? Então essas são as principais dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a densitometria óssea, não deixe de colocar aqui nos comentários. Não sai do vídeo sem se inscrever, sem curtir, e me ajuda a que essa mensagem que eu estou transmitindo para você possa chegar a mais pessoas. Compartilha com outras pessoas o que você aprendeu nesse vídeo de hoje, já fala para outras pessoas, para que muitos saibam a importância desse exame. Por quê? Se a densitometria óssea tivesse sido realizada quando a paciente tinha os 40 anos dela, 45, entrou na menopausa e diagnosticou, por exemplo, uma osteopenia, poderia evitar chegar num grau de osteoporose e essa paciente fraturar o fêmur, aí a qualidade de vida dela vai lá para baixo. Muitas entram em óbito, né? Morrem porque é uma questão emocional também, aquela idosa que fazia tudo, do nada ela está numa cadeira de roda, tá? Então vamos ter consciência da importância de uma boa alimentação, da atividade física. Se você está sedentário, começa hoje, tá? A importância de fazer os seus exames de rotina,
de tomar as medicações necessárias e principalmente se cuidar na sua alimentação, nas suas atividades físicas, tudo bem? Eu desejo que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, dando sabedoria e proteção para a sua família. Até mais e um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.